Muito bom dia a todos. Uma salva de palmas para o candidato a prefeito de São Paulo, Guilherme Boulos. Minhas senhoras e meus senhores, compondo a mesa dos trabalhos desta manhã, convido o senhor presidente da Associação Comercial de São Paulo, Roberto Matheus Ordini. O senhor presidente do Conselho Superior desta Casa, Rogério Amato. O senhor vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo e do Conselho Superior da Casa também, Nilton Molina. O senhor vice-presidente Marcos Nascimento. Convidamos também nosso companheiro presidente da UGT, Ricardo Patá. Muito bem, minhas senhoras e meus senhores, dando continuidade ao ciclo de debates com os candidatos à Prefeitura de São Paulo, recebemos hoje o candidato Guilherme Boulos. É uma tradição da Associação Comercial de São Paulo, junto com suas 15 sedes distritais, ouvir os candidatos a prefeito da cidade, como fizemos e como fazemos com os candidatos ao governo do Estado, à presidência da República. Na manhã de hoje, então, recebemos o candidato Guilherme Boulos. Eu vou pedir 3 minutinhos da atenção dos senhores para o vídeo institucional da Associação Comercial de São Paulo, antes de passar a palavra para o presidente Ordini. Por favor, o nosso vídeo institucional. Empreender, mais do que uma palavra, é um movimento, uma força que transforma sonhos em realidade e que impulsiona a maior metrópole da América Latina. No berço da maior comunidade de empreendedores do Brasil está situada a Associação Comercial de São Paulo. Há 130 anos, trabalhamos para valorizar o empreendedor, promovendo a iniciativa privada e fomentando o crescimento da economia. Nosso trabalho é ampliar horizontes e potencializar negócios. Atuamos como defensores das demandas dos empreendedores aos governantes e, assim, conseguimos inúmeras conquistas significativas, como a aprovação da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que daria origem ao Simples Nacional, a aprovação do Cadastro Positivo, a extinção da CPMF, entre outras. Tudo o que fazemos na Associação Comercial de São Paulo é fruto de muita dedicação e empenho. E nossas ações não contam com recursos públicos, o que permite à entidade independência para atuar. Nossos conselhos reúnem centenas de líderes voluntários dos setores público e privado para debater grandes temas nacionais e definir caminhos para a defesa da livre iniciativa e das instituições democráticas. Reforçando nosso compromisso em abraçar a cidade, atuamos de forma descentralizada. Estamos presentes em 15 macro-regiões da capital e conhecemos de perto as demandas locais do empresariado. Nas nossas distritais, o empresário tem acesso a todos os produtos e serviços da ACSP. Por meio do balcão do empreendedor, oferecemos praticidade através de serviços pensados para simplificar a jornada empreendedora, visando otimizar tempo e custo e facilitar o dia a dia dos empreendedores, ajudando a encontrar a melhor alternativa para cada situação. Os nossos associados ainda podem usufruir de benefícios e condições exclusivas. A Associação Comercial de São Paulo valoriza o potencial humano e investe no crescimento pessoal e profissional de seus colaboradores. Nossa equipe
Com atendimento humanizado, habilidades aprimoradas e conhecimento profundo das necessidades dos dilemas dos empreendedores, está sempre pronta para oferecer soluções que impulsionam o sucesso dos negócios. Há mais de um século, temos apenas um só foco: ajudar o empreendedor. Seguimos inovando e olhando para o futuro, sem jamais esquecer a parte mais importante de tudo isso: o seu negócio. Associação Comercial de São Paulo. O nosso negócio é apoiar o seu. Saiba mais em acsp.com.br. Muito obrigado, senhoras e senhores. Quero também agradecer aos nossos companheiros que estão assistindo a este encontro, a esse ciclo de debates, pela nossa plataforma Zoom e pelo nosso canal do YouTube. Senhor presidente, abrindo a sessão de hoje, o senhor presidente da Associação Comercial de São Paulo, Roberto Matheus Ordini. Bem, muito bom dia a todos e a todas. É com muita alegria que nós temos mais uma reunião da nossa sabatina aos candidatos a prefeito, e com muito prazer recebemos o Boulos, Guilherme Boulos, que é um jovem aguerrido, lutando aí pela sua causa e merece todo o nosso respeito por isso. Quero cumprimentá-lo e agradecer pela sua presença, dizer que esta casa está sempre aberta ao diálogo e sempre estaremos juntos aí no mesmo propósito de crescer o Brasil. Quero cumprimentar o meu companheiro Marcos Nascimento, Rogério Coelho, nosso querido Patá, e o meu mestre Molina, Nilton Molina, e dizer que hoje estamos aqui com a casa plena para conhecer o seu programa de trabalho. Com isso, eu agradeço. Rogério Coelho Amato. Só que eu falei com ele porque eu... Você... Faz só 40 anos. Não é isso? Conheço ele desde pequenininho. Ele tinha cabelo preto, bem justinho. Quantos anos estamos juntos? Muito obrigado, bom dia a todos, e vamos ouvir aqui o nosso mestre de cerimônia. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem, minhas senhoras e meus senhores, Guilherme Boulos, deputado federal eleito com mais de 1 milhão de votos. Guilherme Boulos, 42 anos, nasceu em São Paulo e é filósofo, professor, ativista e psicanalista. Graduou-se em filosofia pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, onde ingressou em 2000. Especializou-se em psicologia clínica pela PUC São Paulo. É mestre em psiquiatria pela Faculdade de Medicina da USP. Foi candidato a presidente da República em 2018 e candidato à Prefeitura de São Paulo em 2020, pelo PSOL. Meus senhores, minhas senhoras, senhores convidados, com a palavra o candidato Guilherme Boulos. Muito obrigado. Bom dia a todas e todos vocês. Quero dizer do prazer que é estar aqui nessa casa da Associação Comercial de São Paulo, que tem uma atuação e uma tradição reconhecida aqui na cidade, né, como um interlocutor que qualquer um que almeje comandar a nossa cidade precisa sentar e tratar com respeito. E por isso fico grato de ser recebido aqui, presidente Ordini, por você, por todo o time. Quero aqui saudar o Marcos, saudar o Rogério Amato, né? Para eu não tomar bronca também aqui, né? O meu amigo Patá e o Nilton Molina, além, lógico, do nosso presidente Ordini, que está coordenando essa sabatina. Aqui eu saldo a iniciativa, viu, Ordini? Eu sei que essa é uma tradição da Associação Comercial. Há 4 anos eu tive aqui também. Lógico, era tempo de pandemia, foi de um jeito um pouco diferente, muito mais virtual, mas tive a oportunidade também de trocar ideias, compartilhar os nossos pensamentos e propostas com a Associação Comercial. Quero também
registrar a presença e saudar meu amigo Antônio Donato, deputado estadual, coordenador da nossa campanha, que, como secretário de subprefeituras da gestão da Marta, manteve uma relação também muito próxima dessa casa, no trabalho, no projeto de revitalização de ruas comerciais da cidade. Nós tivemos juntos recentemente discutindo o projeto piloto que foi feito à época com a Associação de Comerciantes da João Cachoeira, né? Isso, de todas as ruas comerciais de São Paulo, a proposta era justamente a prefeitura ser parceira para revitalizar, para levar a zeladoria, melhorar a calçada, melhorar a iluminação, num trabalho conjunto em parceria com os comerciantes da área. Bom, para não tomar muito tempo de vocês sobretudo, reservar nosso tempo para perguntas e ao diálogo, que eu acho que é a parte mais rica aqui desse nosso encontro, eu queria começar compartilhando com vocês a visão que eu tenho e que a nossa campanha tem sobre o momento atual da cidade de São Paulo. Nós estamos numa janela de oportunidades em São Paulo como poucas vezes na história da nossa cidade. Não sei se todos aqui, lógico, todos estão focados na iniciativa privada, na sua atuação, mas sei que muitos acompanham também a situação da gestão pública e, particularmente, das contas públicas na cidade de São Paulo. E hoje nós temos simplesmente o maior orçamento em termos reais da história da cidade. Nosso orçamento chegou a 112 bilhões esse ano, a LDO do ano que vem prevê 119, 120 bilhões. Não há precedente. Isso, lógico, se deve à pujança da atividade econômica em São Paulo, o aumento da arrecadação de ISS, que é o principal imposto da cidade, e se deve também a uma negociação muito bem feita à época do prefeito Fernando Haddad de renegociar a dívida de São Paulo com a União, que se reduziu de 79 bilhões para 32 bilhões, com o recálculo, além da redução dos juros, permitindo depois que São Paulo liberasse uma parcela maior do seu orçamento para investimentos. Ou seja, se nós olharmos, e eu estudei muito nesse período, me preparando para essa campanha, para ser prefeito da nossa cidade, se nós olharmos a história da nossa cidade, há um período comparável em que São Paulo teve uma capacidade de investimento semelhante à que tem hoje. Foi no período do milagre econômico da ditadura militar, entre 69 e 79, nós tivemos dois prefeitos conhecidos, Faria Lima e Prestes Maia. Naquela época, nós aproveitamos a janela de oportunidades. Ressalvadas aqui quaisquer considerações ideológicas. Os dois prefeitos, à época, sequer foram eleitos, eram prefeitos indicados pelo governo central. Mas o Faria Lima iniciou as obras do metrô na cidade. Imaginem São Paulo hoje sem metrô. Nossa cidade já é parada com uma rede de metrô. Sem metrô era impensável. Foi iniciada no governo Faria Lima. O metrô, à época, era municipal, depois estadualizou. E o Faria Lima também iniciou a levar serviços públicos para os, então, loteamentos clandestinos, hoje a periferia da cidade. Não tinha nada. Educação, saúde, saneamento, começou no governo do Faria Lima. O Prestes Maia completou o plano de avenidas radiais e perimetrais que ele já tinha iniciado 2, 3 décadas antes, né, o plano de autoria dele, ele já tinha sido prefeito nos anos 30, e depois, nos anos 60, 70, retoma. Imaginem São Paulo hoje sem essas grandes vias, a própria Avenida Prestes Maia, a 23, a 9 de Julho, a Radial Leste. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Nós tivemos uma janela de oportunidade financeira naquela época e essa janela foi aproveitada. Deixou legado para a cidade de São Paulo. O que aconteceu nos últimos 4 anos, infelizmente, é que nós estamos deixando essa oportunidade escapar pelas nossas mãos. Nós temos essa mesma janela de oportunidades do ponto de vista financeiro, mas falta planejamento, falta visão de cidade, falta projeto para traduzir isso em legado. Esse é o ponto de partida do projeto que nós queremos oferecer para São Paulo. E essa janela de oportunidades, vou dizer a vocês, ela tem prazo de validade, ela se fecha. E esse prazo já está indicado. Ela se fecha
no máximo em 2029, quando começa a transição para valer da reforma tributária. E aí o nível de, quando unificar o ISS com o ICMS no IVA dual, o nível de aumento, São Paulo não vai perder, e nós trabalhamos no Congresso Nacional para ter uma transição longa, de até 50 anos. São Paulo não perde arrecadação, mas perde ganho potencial. Ou seja, o que aumentaria da arrecadação de ISS, que é essa tendência com serviços tecnológicos, com a construção civil, com serviços financeiros, que tem gerado o aumento da arrecadação do ISS, se mantém estável. Então, essa janela de oportunidade se fecha daqui a 5 anos. O que vai estar em jogo nessa eleição é se nós queremos os próximos 4 anos de mais do mesmo, perdendo a oportunidade, ou se nós queremos ousar e deixar um legado na cidade de São Paulo. É isso que a nossa candidatura busca trazer. Eu queria trazer 4 pontos aqui que eu sei que são muito sensíveis para a associação comercial, para os comerciantes e para quem empreende na cidade de São Paulo. Eu quero começar tratando do espaço em que nós estamos, o centro histórico da nossa cidade. Eu me lembro, eu criança, o Ordine ainda não pode falar dos meus cabelos brancos, porque eles estão escondidos ainda, mas daqui a pouco vai poder. Mas eu criança, vinha com meu pai aqui ao centro. Era o programa de sábado, de fim de semana, meu pai me trazia na Xavier de Toledo. Eu, desde moleque, gostava muito de ler. Me trazia nos sebos, no sebo do Brandão, no sebo do Messias, no sebo do Seu Luiz. E eu vinha para comprar livro com meu pai, para almoçar no Bauru do Ponto Chique, no Largo do Paissandu. E tomar sorvete, me divertir com 10, 12 anos de idade. Eu tenho 2 filhas hoje. E como muitas famílias, nós não fazemos mais o mesmo no centro da cidade. Porque o centro hoje, ele não transmite para nós a mesma segurança que transmitiu no passado. E nós temos que revalorizar isso. Isso não pode ser tratado como um fatalismo, porque se a gente fica só repetindo, senta um, a gente acaba piorando a situação, criando uma sensação na sociedade de que ninguém deve vir para o centro. Nós temos que fazer justamente o contrário. Por isso, o projeto que a nossa equipe elaborou para o centro de São Paulo, que nós estamos chamando de Novo Centro, eu peço muito que vocês nos deem a oportunidade de irem lá, verem e conhecer esse projeto. Eu fui, no último ano, conhecer várias cidades globais que tiveram os mesmos problemas que São Paulo em relação ao centro histórico. Porque não é só aqui, gente. A dinâmica financeira faz com que os centros financeiros da cidade, centros econômicos da cidade mudem. Era o centro histórico já há bastante tempo, foi para Paulista, foi para Faria Lima, foi para Berrini, agora está na Marginal Pinheiros, chegando em Santo Amaro. Os centros financeiros são dinâmicos numa metrópole. Agora, o que as cidades do mundo conseguiram fazer para revitalizar os seus centros históricos? A aposta ali se deu em alguns pilares, e que é isso que nós queremos trazer para cá. Primeiro pilar foi apostar em economia criativa, gastronomia, setor de bares e restaurantes voltados para o turismo. Eu fui para Lisboa conversar com gestores. A secretária de Cultura de Lisboa, a Catarina, então secretária de Cultura, ela implantou um projeto, que eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de conhecer, eu fui lá conhecer, não conhecia, chamado Rua Rosa. O que era a Rua Rosa? É uma rua ali, bares, restaurantes, estava lá. Ela pintou a rua de rosa. Esse foi o investimento que a prefeitura fez. E divulgou. Resultado, se tornou um dos maiores centros turísticos de Portugal. E as pessoas vão para Portugal para ir para a Rua Rosa, jovens. Eu passei o fim de ano com a minha família. Eu fui para o Chile, e aí depois dei uma passada na Argentina, minhas filhas não conheciam. Eu já tinha ido para a Argentina várias vezes, mas eu não conhecia o Caminito. Eu vou dizer para vocês que eu fiquei indignado. Porque o que eles fizeram lá no La Boca, em Buenos Aires? Era uma região degradada, com sobrados. Eles pintaram esses sobrados, deram uma ajeitadinha, e vai gente do mundo todo lá ver. Esse patrimônio cultural, histórico, nós temos de sobra aqui no centro da cidade.
Falta iniciativa. Falta iniciativa para transformar isso num centro de atração. Então, você fazer do centro este espaço, inclusive com alguns lugares não residenciais do centro, como esse miolo do triângulo que nós estamos, você proporcionar funcionamento 24 horas, você trazer gente. É esse o caminho que nós vamos apresentar. Lógico, isso tem que vir junto com outras coisas. Isso não basta para trazer público. Tem que vir junto com um choque de zeladoria, a limpeza, o cuidado, a iluminação pública no centro. Precisa ser exemplar. Não porque as outras partes da cidade não precisam ter também uma zeladoria de qualidade. Mas o centro é o cartão postal da cidade. Mesmo quem não mora no centro ou não vive o dia a dia do centro tem orgulho ou, às vezes, vergonha. Então, nós temos que ter essa atenção especial de zeladoria. Isso está no nosso programa de governo. E, lógico, ter mecanismos para atrair mais comerciantes, empreendedores, pequenos e médios empresários para o centro da cidade. Sabe o que outras prefeituras do mundo fizeram? Você pega ruas temáticas, por exemplo. Hoje é triste de ver, eu não sei se alguém aqui tem estabelecimento na rua São Bento. Eu passei na São Bento esses dias. Eu gostava muito de andar lá. Gente, a cada um comércio aberto tem 2 com cortina de ferro fechada, com placa de aluga ou vende. Essa é a situação. O que a prefeitura pode fazer? Nós sempre tivemos ruas temáticas em São Paulo, né? Você vai lá, de rua de instrumento musical, rua do tecido, Nós podemos retomar isso, né, com a prefeitura alugando imóveis que hoje estão fechados, sublocando isso com estímulo e incentivo para setores temáticos. Outras cidades do mundo fizeram isso. Paris está fazendo isso com o programa da Anne Hidalgo do Paris 15 Minutos, que ela quer distribuir melhor as atividades e serviços ao longo da cidade. A prefeitura está sublocando para comerciantes, subsidiado, com incentivo fiscal e tudo mais, para que eles se estabeleçam em determinadas regiões para descentralizar o serviço na cidade. Nós podemos fazer isso. Então, essa é a primeira mensagem que eu queria deixar para vocês da nossa proposta para o centro. E não posso deixar de mencionar, vendo aqui o Lauro, tive lá na Alobras, vou estar semana que vem na Univinco, tive na Santa Ifigênia, e nós temos o maior polo de comércio popular da América Latina e um dos maiores do mundo. Brás, Santa Ifigênia, 25. Sem falar das demais ruas comerciais espalhadas pela cidade. Sem falar do Bom Retiro, na Zé Paulino, em todas as outras. E, lamentavelmente, hoje a Prefeitura de São Paulo não potencializa isso como poderia e deveria. Nós temos que valorizar, buscar parcerias com o Ministério do Turismo. O turismo de São Paulo não é o turismo do Rio de Janeiro ou do Nordeste. Nós não temos belas praias para oferecer, mas nós temos o potencial de turismo econômico, comercial e de negócios mais pujante do continente. Isso precisa ser valorizado. São Paulo não pode ser o aeroporto de Guarulhos, que é o que mais atrai, o aeroporto de Congonhas, que é o mais movimentado do Brasil, não pode ser só local de parada e escala para quem vem de fora. Tem que ser algo que atraia a partir da vocação da cidade. O segundo ponto que está relacionado a esse, segurança pública e segurança urbana. Porque, logicamente, não é que algumas pessoas, consumidores, deixaram de vir para o centro porque não querem ou porque não tem oferta. É porque se sentem inseguras, muitas vezes. Veja, a nossa proposta para a segurança urbana é importante dizer que aquilo que funciona será mantido. Então, você pegue a operação delegada que atrai policiais para reforçar a segurança urbana no centro, né? Ela será mantida. Ela precisa sofrer ajustes, inclusive do ponto de vista da fiscalização. Porque o que a gente viu, e não foram poucas denúncias, foi que, quando teve, por exemplo, a operação policial em Santos,
A Polícia Militar reduziu parte do efetivo, sobretudo de força tática, aqui do centro, porque eles concentraram em Santos e compensaram com a delegada. Mas aí não adianta, a delegada não é para manter o efetivo que tem, é para aumentar o efetivo. Ela tem que ser complementar. Então, são alguns ajustes que precisam ser feitos, mas para dar sensação de segurança, para fazer policiamento de proximidade, que deve ser o papel da delegada. Junto com isso, nós precisamos aumentar o efetivo da Guarda Civil Metropolitana. Tem orçamento para isso? Tem condições para isso? A Guarda Civil Metropolitana está defasada do ponto de vista de contingente na cidade de São Paulo. Eu tenho usado uma comparação que é muito simples. A Guarda Civil do Rio de Janeiro é maior que a de São Paulo e o Rio de Janeiro tem metade da população de São Paulo. Alguma coisa está errada, né? O que aconteceu? Se fez reposição, porque os guardas se aposentam, como qualquer servidor ou como qualquer trabalhador, qualquer um de nós. Então você fez concurso para fazer reposição e teve um aumento do ponto de vista real que não é tão significativo. Nossa meta é dobrar em 4 anos a Guarda Civil Metropolitana. Chegar a 15 mil agentes da Guarda Civil Metropolitana. Treinados, fazendo policiamento de proximidade, atuando com inteligência, pegando as manchas e os focos do crime na cidade de São Paulo. Eu tive com um delegado do 1º DP. Ele me falou, olha, a gente sabe, a gente mapeou onde está a Gangue da Pedrada atuando. A Gangue da Pedrada atua no Pari, atua na Avenida do Estado, atua na Rio Branco. Se nós sabemos onde está essa incidência mais forte do crime, particularmente de roubo de celulares, que é o crime que tem mais assustado a população de São Paulo e afastado das ruas do centro, nós temos que atuar aí, botar o policiamento de proximidade aí. E é o que nós vamos fazer. Na parte dos celulares, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de conhecer um projeto que foi feito como piloto pelo governador do estado do Piauí, Rafael Fonteles. Saiu no Fantástico, foi um projeto que teve grande repercussão. Eu chamei o Rafael Fonteles para conversar, para entender direitinho. Simplesmente com uma atuação que foi na área da receptação, eles reduziram em 55% o roubo e furto de celulares no estado do Piauí em poucos meses. Utilizando, inclusive, de prerrogativas que são da prefeitura. Nós sabemos, segurança pública é uma atribuição compartilhada. Constitucionalmente, ela é sobretudo do governo estadual, que detém o poder sobre a polícia militar, polícia civil e polícia técnico-científica, mas o município tem o seu papel e o governo federal tem o seu papel. Agora, existe atribuição que é só da prefeitura. Fiscalizar é só da prefeitura. Fiscalizar onde se revende celular roubado, agora nós vimos a operação que foi feita pela Polícia Civil e Federal na Cracolândia. Tinha um grande esquema com uma milícia que se infiltrou dentro da fiscalização da prefeitura e da GCM, um grande esquema de revenda de peça de moto, de revenda de celular roubado em ferro-velhos clandestinos na região da Luz. E utilizando, inclusive, os dependentes químicos ali como força de trabalho do roubo, sendo pago em droga, em álcool, para fazer isso. Este papel de fiscalização é da prefeitura. Se você inibe a receptação, você estagna, estanca o mercado do crime. Tem gente que rouba celular porque tem para quem vender o celular roubado. E é aí que se atua com inteligência. Por isso que nós estamos propondo a criação de uma força-tarefa baseada nessa experiência. Se o Piauí, com muito menos recursos que São Paulo fez, nós temos condição de fazer. Uma força-tarefa que faça isso e atue sobre a receptação. O terceiro ponto que eu queria trazer para vocês é um drama também aqui da região central, mas de toda a cidade, que é a Cracolândia. E particularmente para quem está na Santa Ifigênia e na região da Luz. Veja, ali em primeiro lugar, nós precisamos ser honestos conosco mesmos. Não existe bala de prata. Não tem solução simples. Vamos ser verdadeiros. Eu me lembro quando o Dória ganhou a eleição em 2016, ele dizia, eu vou acabar com a Cracolândia em 1 mês. Tá aí. Passaram 8 anos. Não é que não acabou. Piorou. Se espalhou pelo centro e se formaram 70 Cracolândias espalhadas pela cidade como cenas de uso. Por quê? Porque a lógica era, nós vamos acabar espalhando.
Nós vamos acabar. A Cracolândia só existe porque está todos os dependentes no mesmo lugar. Aí botou PM e GCM para sair jogando bomba como se isso resolvesse o problema. Olha o que aconteceu, não deu certo. Então, nós precisamos ter uma abordagem mais inteligente e integrada. Eu já assumi o compromisso, está no meu plano de governo. 1º de janeiro do ano que vem, eu vou criar um gabinete integrado para a Cracolândia, envolvendo todas as secretarias, segurança pública, segurança urbana, saúde, secretaria de habitação, assistência social, secretaria de trabalho e emprego, secretaria de direitos humanos, todas elas ligadas diretamente ao meu gabinete. Acompanhando, claro, com representação tripartite dos moradores e comerciantes da região. Né? A perspectiva é que a gente consiga fazer uma atuação integrada em 3 eixos. Primeiro é segurança. E aí, gente, para além de tudo, câmera integrada, policiamento, isso já tem sido feito. Nós precisamos ter uma atuação de inteligência para combater o tráfico de drogas. Enquanto a droga continuar chegando lá, com a facilidade que chega, é muito difícil resolver aquele problema. Não é possível que você não consiga identificar onde estão os laboratórios clandestinos que fazem o crack, aqui dentro da cidade de São Paulo. Onde estão os centros de armazenamento que eles usam. E você atuar numa operação de inteligência. Isso tem que ser em conjunto com a Polícia Civil, Polícia Federal. Né? Por isso, eu já disse, me perguntaram ontem, eu estava numa sabatina com o Gotino lá na Record, no Balanço Geral, me perguntaram, e aí, como é que você vai trabalhar com o Tarcísio? Eu disse, eu vou trabalhar com o Tarcísio do mesmo jeito que o presidente Lula trabalha com o Tarcísio. O Lula e o Tarcísio são adversários políticos, pensam diferentes. Isso não impediu o governo federal de mandar 10 bilhões de reais do PAC aqui para o estado de São Paulo para fazer obra. Por isso, uma das primeiras coisas que eu vou fazer é propor um diálogo com o Tarcísio, com o Lula, com o Lewandowski, ministro da Justiça, em janeiro do ano que vem, para encontrar soluções integradas para a segurança pública na maior cidade do Brasil. Porque sozinha a prefeitura não resolve. Pode vir alguém aqui fazer todo tipo de demagogia. Esqueçam, não resolve. Precisa ser integrada. Além disso, nessa parte da Cracolândia, a atuação não é só de segurança. A atuação é também uma intervenção social. Vocês já viram os mapeamentos que foram feitos de quem é aquela população? Tem um monte de gente, por exemplo, que é egressa do sistema prisional, ex-detento. Essa pessoa perdeu o vínculo familiar, saiu da cadeia, tem escrito na testa dele ex-presidiário, isso gera um preconceito, essa pessoa não consegue emprego em lugar nenhum, se afunda na droga na Cracolândia, às vezes ligada, inclusive, a roubo, furto. Se a gente não interromper esse ciclo em algum momento, não resolve. Então, o tratamento na Cracolândia passa por uma intervenção social com acolhimento humanizado das pessoas que estão em situação de rua e com geração de emprego e renda. Isso é importantíssimo. Eu já ouvi de comerciantes da região que falaram, pô, nós mesmo fizemos trabalho, levamos gente para tratamento e eu contratei na minha loja. Depois. Né? Essa iniciativa tem que ser conjunta com a sociedade. E o terceiro ponto é saúde mental. E aqui digo a vocês, o mestre de cerimônia já, com todas as pompas, apresentou o meu currículo. Eu tive a oportunidade de fazer meu mestrado em psiquiatria na Faculdade de Medicina da USP. Eu estudei dependência química. Veja, ali não dá para a gente achar que o dependente do crack, ainda mais o crack, que é uma droga perversa, que esse cara vai até o CAPS, vai buscar um tratamento, vai pedir uma senha, vai esperar um mês para uma consulta, esqueçam. Nós temos que levar a saúde mental até ele. E o nosso projeto é o CAPS Móvel. O que é o CAPS Móvel? Consultórios de rua com abordagem ativa de assistente social, psicólogo e psiquiatra para levar essas pessoas para o tratamento. Isso deu certo em Bogotá. Eles tinham uma Cracolândia, hoje virou algo residual. Não acabou 100%, porque é muito difícil, mas virou um negócio pequeno, porque fizeram esse tipo de abordagem integrada. E, por último, uma proposta que nós temos também focada no setor, isso foi fruto de diálogo nosso com vários representantes do setor de empreendedores da cidade de São Paulo,
está no nosso programa de governo, nós vamos criar uma agência de crédito municipal na cidade de São Paulo para apoiar pequenos e médios empresários. Isso é essencial. Sabe por quê? A maior parte dos empregos gerados na cidade de São Paulo é de pequenos e médios. Você pode dizer, o PIB do setor financeiro, o PIB da grande indústria. Quem gera emprego de verdade na cidade de São Paulo são pequenos e médios empresários e empreendedores. Quem mais gera? E o setor do comércio aí tem um peso gigantesco. Então, não dá para a prefeitura só aparecer para essas pessoas na hora de cobrar boleto. A prefeitura tem que aparecer para essas pessoas na hora de apoiar, porque isso também é bom para a prefeitura. Se o comércio na cidade está pujante, contrata mais, reduz o desemprego na cidade. Vendendo mais e contratando mais, paga mais ISS. A prefeitura arrecada mais. Ou seja, é um ciclo virtuoso da economia que nós temos que promover. E o que eu ouvi muitas vezes, a dificuldade do crédito que comerciantes pequenos e médios têm é garantia. Ele não consegue. Ele chega no banco, não consegue dar a garantia. Às vezes o cara precisa de um capital de giro para investir, para ampliar, né? Então, a nossa ideia é criar uma agência de crédito que nós vamos chamar, em janeiro do ano que vem, se Deus quiser, eleito como prefeito de São Paulo, chamar vocês novamente, ou aqui, ou lá no gabinete da prefeitura, para discutir a modulação dessa agência junto com vocês. Né? Fundo garantidor. Vocês sabem por quê? Esse tema eu conheço bem, porque é a área que eu atuei mais de 20 anos. Por que o programa Minha Casa Minha Vida conseguiu ser o programa de habitação mais relevante da história do Brasil, mais de 5 milhões de moradias? Superou o BNH? Porque tem fundo garantidor. 92% do déficit habitacional do Brasil são famílias com menos de 3 salários mínimos. Portanto, não conseguem crédito. Nunca ia ter acesso ao mercado imobiliário. Como é que elas entram no Minha Casa Minha Vida? Porque o governo chega e fala, eu dou um fundo garantidor. E aí deu casa para 5 milhões de pessoas. A mesma coisa, a mesma lógica serve para o pequeno e médio empreendedor, que muitas vezes vai chegar no banco, às vezes não vai passar nem na porta giratória, quanto menos conseguir o crédito. Se a prefeitura atuar dando um fundo garantidor, ela pode conceder crédito diretamente, via uma agência municipal de crédito, mas ela pode dar um fundo garantidor para um crédito de terceiros, que foi o que a Caixa fez no Minha Casa Minha Vida. E, a partir disso, né, assegurar esse apoio. Com transparência, com diálogo, e saibam, termino com isso, eu sou professor e sou político. Os dois adoram falar. Eu falei que ia falar pouco, já falei mais de meia hora. Me perdoem por isso. Mas eu termino dizendo uma coisa para vocês. Uma coisa vocês podem ter certo. Vejam, na política, ainda mais no tempo que está hoje, lamentavelmente, divergências se tornam antagonismos e gritaria. Lamentavelmente, tem gente que prefere apostar no extremismo, na mentira, no bate-boca, na guerra de internet, do que no diálogo franco e honesto. Uma coisa vocês podem ter a certeza, independente das posições políticas aqui de cada um, independente do voto de cada um aqui no dia 6 de outubro, vocês tenham certeza de uma coisa. Eu, eleito prefeito de São Paulo, o que não faltará com todos os segmentos da cidade, e eu reconheço a associação comercial dessa cidade como um segmento extremamente relevante e representativo de São Paulo, o que não faltará é diálogo, porta aberta e construção conjunta. Foi assim que eu atuei ao longo de toda a minha vida política e é assim que eu vou atuar como prefeito de São Paulo. Obrigado. Muito obrigado. Salva de palmas para o candidato Guilherme Boulos. Minhas senhoras e meus senhores, nesta etapa dos nossos trabalhos, nós vamos ouvir a mesa inicialmente e depois abriremos para algumas perguntas. Lembrando que o candidato, através da sua assessoria, diz que ele tem aqui até meio-dia e meio-dia 15, meio-dia 30, é isso? Meio-dia 15, meio-dia 20. Portanto, as perguntas deverão ser rápidas para o candidato poder responder também com rapidez. Quero registrar a presença do deputado estadual Donato,
pedir uma salva de palmas ao Donato, que é o coordenador da campanha do candidato Boulos. Minhas senhoras, meus senhores, convido o senhor presidente do Conselho Superior da Associação Comercial de São Paulo, Rogério Amato, para fazer a primeira intervenção. Bem, primeiro, obrigado a todos. Quem está vindo pela primeira vez na casa aqui, sejam bem-vindos. E, da mesma forma, acho que a casa está sempre com as portas abertas também para a mesma linha, que nós fazemos isso há 130 anos. Então, não vamos mudar agora. Eu ouvi a sua apresentação com atenção e quero dizer que o meu caso especial aqui com o Centro, eu tenho uma vida aqui. Estudei no São Bento, meus escritórios estão aqui em frente, a própria associação comercial, etc. E tal. E por causa disso, nesses últimos 50 anos, nós vimos vários movimentos de tentativa de restauração do centro, reaviação. Você lembra lá do Viva o Centro, tantos outros, etc. E teve algumas experiências que foram boas e outras que não tiveram continuidade. A partir daí também, nós fomos estudar isso em outros lugares também. E o Ordine deve lembrar bem que nós trouxemos uma experiência aqui, que era o Police Foundation, chamada Police Foundation. O que consiste? Tira o nome em inglês. E o que consiste isso? Consiste em você conseguir convencer o morador que ele tem o dever de cuidar da porta dele. Ele é partícipe, ele não é só um beneficiário, ele não é só alguém que está lá, ele tem que participar disso de alguma forma. Tem alguns ditados aí, diz que você vê a minha calçada, você vê a minha cara, né? Ou que alguém pode apontar o dedo para o outro se a sua calçada está ruim. Eu sei que não é tão simples assim, estou dando só uma mensagem. Gostei muito de você ter dito aqui que não existe bala de prata. Não existe bala de prata. Toda vez que chega alguém aqui que quiser só, quando falou é só, porque não tem os assuntos são muito mais complexos do que aparentemente. Então eu acho que a casa pode fornecer isso para vocês, está fornecendo para os outros também. A história do Police Foundation faz com que essa reunião seja concreta e pequena. É o juiz, com o delegado, com o pessoal dos clubes de serviço, etc. É quase um pequeno conselho de cada local. Então, o problema do camarada que está na rua é meu também, não é o problema só da prefeitura ou só do outro lugar. Esse é um trabalho de longo prazo, etc. Então, a minha pergunta é essa. Como é que você vê a história dessa participação? Quer dizer, de ter as pessoas participando. Eu sei que é a sua especialidade nesse caso, mas dentro desse aspecto de operacional, operacionalizar isso. Candidato, por favor. Eu vou ser muito breve nas respostas agora, porque senão não vai dar para todo mundo perguntar. Mato, obrigado pela consideração e pela pergunta. Eu acredito muito em trabalho conjunto e participação da sociedade quando se trata de governo. Sempre defendi isso. Minha origem é na sociedade civil, é no movimento social, e governando São Paulo não poderá ser diferente. Eu acho que o grande instrumento, nós temos dois instrumentos que precisam ser aprimorados, porque hoje não funcionam da maneira adequada. Um grande instrumento que nós temos são as subprefeituras. A subprefeitura precisa ser um instrumento de interlocução com a sociedade, porque, veja, cada subprefeitura... Só esqueci de dizer, é um centro cívico. O conceito do centro cívico. Exatamente. Exatamente. Veja, nós temos uma cidade de quase 12 milhões de habitantes. Alguém em sã consciência acha que um prefeito num gabinete no Viaduto do Chá vai conseguir fazer interlocução direta com toda a diversidade de uma cidade de 12 milhões de habitantes? Isso não existe. Cada subprefeitura é uma cidade, gente. Tem subprefeituras com 500, 600 mil habitantes. Se fosse uma cidade própria, estaria entre as 100 maiores do Brasil. Então, veja, não tem como não empoderar. Hoje as subprefeituras estão esvaziadas. Nós queremos empoderar e construir esses conselhos com participação de todos os segmentos. E o segundo instrumento são os conselhos já existentes, mas que também estão um pouco esvaziados e consultivos. Eu defendo que isso seja feito da maneira mais transparente.
Não é que um prefeito não possa dialogar diretamente com os setores. Pode. Mas se a gente institucionaliza, como é em vários países do mundo, se a gente institucionaliza esse espaço de diálogo, formaliza, torna ele permanente, torna ele transparente, dá poder deliberativo, inclusive, a esses espaços, a gente consegue ter soluções melhores, mais criativas, conforme a vocação e as dificuldades de cada território. Obrigado, candidato. O senhor presidente da Associação Comercial de São Paulo, Roberto Matheus Ordini, por favor. Em primeiro lugar, eu anotei também aqui os pontos que tenho certeza será importante no caso de parceria. Ninguém faz nada sozinho. E esta entidade está muito consciente com relação ao problema das pessoas de rua. Tanto é que nós temos um programa de resgate da dignidade da pessoa de rua. Hoje nós já estamos transformando no Instituto Qualifica Já, onde nós, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência de Trabalho, estamos trazendo grupos dessas pessoas de rua, qualificando e jogando para trabalho, já com CLT, etc., na construção civil. Já vamos ter mais 4 turmas agora. Eu acho isso importante. Mas acho também tão importante quanto isso um cuidado que a prefeitura e as autoridades, de maneira geral, devem ter em participar ativamente para que isso aconteça, ou em parceria, ou, como você falou aqui na questão das consultorias, especialmente no caso de drogas. Isto é, hoje, o grande empecilho para que o centro da cidade seja reconhecido com a segurança que tem. Ela precisa exatamente disso. E eu gostaria de ouvir um pouquinho mais para que isso pudesse ficar caracterizado, porque todo turista de fora, seja de outro estado ou de outro país, em qualquer país vai para o centro. É a sua referência, é onde ele sabe que vai ter a melhor assistência, onde ele vai se sentir melhor. E isso nós temos que transferir. É uma boa ideia. Eu gostaria muito de ouvi-lo sobre isso. Candidato, por favor. Obrigado, Ordini. 2 coisas que eu quero mencionar a respeito disso. Primeiro, essa parceria, isso que vocês já têm desenvolvido em relação à população de rua, para nós é modelo. Eu vou lhe contar uma história que um sindicalista como o Patá sabe bem. Foi o presidente do sindicato da construção civil, Ramalho, que me contou de uma experiência que eles fizeram. Eles foram no centro de acolhida da prefeitura de população de rua e montaram uma escola para capacitação na construção civil, que é a área deles. Para formar pedreiro, ajudante, carpinteiro, por aí vai. Formaram. Fizeram uma conversa de fio do bigode com construtoras para contratar a turma. Contratou. Um salário na construção civil hoje não está abaixo de 2,5, 3 mil. Essa pessoa conseguiu sair da rua, pagar um aluguel, reconstruir a sua vida. O caminho é esse. Você tem que ter um acolhimento humanizado. Isso eu conheço de perto, porque atuei no Movimento Sem Teto mais de 20 anos. Vocês sabem por que muita gente não sai da rua? Às vezes tem um mito dizendo que o cara não quer sair de jeito nenhum porque ele gosta e tal. Gente, francamente, alguém gosta de morar na rua? De acordar de manhã e não ter que ficar se humilhando para conseguir um lugar para ir no banheiro? Não existe. Muitas vezes as pessoas não vão para abrigo por coisas tão simples. Por exemplo, porque a maior parte dos abrigos não admitem cachorro. E o cão é o único companheiro do cara. A maior parte dos abrigos não admitem lugar para carroça. E a carroça é o único instrumento que ele tem para tirar uma renda na reciclagem. Gente, a gente precisa adaptar os espaços, ter esse acolhimento humanizado. Lógico, tem que ser com tratamento de saúde mental. Parte dessas pessoas estão no alcoolismo, estão na drogadição. Isso precisa ser tratado. E aí, com esse acolhimento humanizado, depois você entra com o emprego. Pensa essa da construção civil. Quando o Ramalho me falou isso, acendeu uma luzinha na minha cabeça, Ordini. Pensa isso. Cara, a construção tem um boom imobiliário na cidade de São Paulo, subindo prédio em tudo quanto é canto, às vezes mais do que devia.
né? Porque muitas vezes sem planejamento e saturando bairros que já estão saturados e não tem viário para isso. Mas é outra história. O fato é, a construção está faltando mão de obra qualificada, gente. Eu tive esses dias com o Secov, com o setor da construção, falta mão de obra qualificada, é um dos problemas que eles têm. Se a prefeitura, se um sindicato conseguiu fazer isso, o que a maior prefeitura da América Latina não pode fazer? A gente criar várias escolas dessa, capacitar as pessoas, botar nas licitações públicas. Olha, empresa, você que vai ganhar a obra de uma ponte ou do que quer que seja, está aqui na licitação, em contrato. Pelo menos 10% da mão de obra tem que vir dessas escolas. Pô, em 2 anos, você criou oportunidade de emprego para a enorme maioria das pessoas que estão na rua hoje. Você resolve o problema. Esse caminho, para mim, é o caminho. E o outro ponto que é o seguinte, o abandono que tá, as pessoas também têm que morar no centro. Tem que morar. Olha que loucura que aconteceu em São Paulo nos últimos 30 anos. As regiões mais periféricas, onde tem menos infraestrutura e oferta de emprego, explodiram de população. E o centro antigo perdeu população. Onde tem infraestrutura, onde tem oferta de emprego. E sabe o que acontece quando o centro perde população? Depois das 6 horas da tarde, vira um breu. Porque o pessoal só vem aqui para trabalhar, ninguém consegue mais andar na rua com o mínimo de segurança depois das 6 da tarde, porque vira vazio. Quando um lugar que tem gente, quando a gente fala em revitalizar, revitalizar é levar vida. Levar vida é levar gente. É fazer retrofit nos imóveis que estão abandonados. E moradia aqui, às vezes fala, pô, o Boulos vai querer fazer favela no centro. A gente ouve essa história, né? Não, moradia para as várias camadas. É habitação social e popular, sim, mas é também habitação para a classe média, é uso misto, é fachada ativa, é para os trabalhadores, é para todos os segmentos da cidade, para os funcionários públicos. Foi assim. Olhem as cidades do mundo que revitalizaram os seus centros. Olha o que Paris fez. Paris, o centro de Paris é um dos metros quadrados mais caros do mundo, na margem do Sena. Eu fui lá conversar com a prefeita, com a Ana Hidalgo. Andei com ela. Ela falou, esse edifício aqui tem um grande hotel, aqui tem moradia de rico, aqui a gente fez um edifício social para os trabalhadores que trabalham no centro. As pessoas comprovaram que moraram no centro, um edifício com locação, é público com locação social subsidiada. Pô, por que não? É a cara da diversidade da nossa cidade. Então, é isso que eu tenho como ideia, Ordinho. Muito obrigado, candidato. Com a palavra, o presidente da UGT, Ricardo Patá. Bom dia a todos. Em especial ao Guilherme, que fez uma exposição brilhante. Eu já vim aqui em várias reuniões, mas o tema que você tratou parece dar resposta a todas as demandas da associação. Cracolândia, centro, segurança. Como o sindicato é no centro, nós temos uma relação muito próxima, principalmente que com a questão da Cracolândia, a consequência é o desemprego, muitas lojas fechadas. Mas as suas ponderações nos atendem muito. A minha colocação, como você também talvez seja uma das pessoas que mais conhece São Paulo. Tem uma pessoa que conhece muito São Paulo que está aqui, o André Matarazzo, conhece bem. Ele desistiu de ser candidato a vereador, seria um bom vereador. Ele conhece bem São Paulo. E o Guilherme realmente demonstra a sensibilidade e o conhecimento, porque não adianta, pode ser por partido que for, você querer ser candidato sem conhecer a cidade. Não adianta. Ele conhece a cidade, e muito. Mas a minha ponderação é do tema da periferia, porque São Paulo é uma cidade extraordinária, mas nós temos questões tão distintas. Né? Você passa por lugares, vai na Berrini, na Faria Lima, parece que nós estamos na Suécia, na Suíça, e vai para certos locais e você vê que não tem esgoto, não tem água tratada, não tem cidadania. Né? O tema trazido aqui, todos eles importantíssimos, mas como você mesmo sabe, mais do que todos nós, São Paulo tem muito mais gente, acho que na periferia, e que vive em situações adversas do que essas pessoas que nós estamos aqui pensando. Qual o seu tema para trazer cidadania para aquelas pessoas que hoje
realmente estão na adversidade. Obrigado, Patá, pela tua consideração, pela pergunta, e aproveito também para saudar o nosso André Matarazzo, que eu tive sorte, você falou que ele não foi candidato a vereador, eu tive sorte dele não ter sido candidato a prefeito, que ia disputar comigo, né? E com o preparo que tem, né? Porque tem alguns hoje que são candidatos a prefeito que só querem lacrar, o preparo é zero, então a gente leva tranquilo. Agora, com o André, a batalha ia ser mais difícil. Dizer o seguinte, uma das grandes preocupações, para não dizer a maior preocupação que eu tenho quando olho para São Paulo, é a desigualdade social. A gente tem que ter na nossa consciência que combater a desigualdade não é bom só para quem mora em São Mateus ou no Grajaú. Combater a desigualdade é bom para todo mundo. Uma cidade que, como o Patá falou, tem lugar que tem IDH da Suécia e a 20 quilômetros dali tem o IDH da Somália, não tem como dar certo, gente. Vai ser uma cidade conflagrada, vai ser uma cidade insegura, vai ser uma cidade com violência, porque é muito díspare, é um abismo muito grande. Então, combater a desigualdade, eu tenho isso para mim, é bom para todos. E esse é um foco do nosso programa de governo. Como que você combate a desigualdade? É reduzindo a distância entre os dois mundos que tem na nossa cidade. Existe um problema aqui do centro histórico, nós estamos falando mais sobre ele, lógico, porque nós estamos aqui, porque nós temos uma atividade comercial fortíssima aqui, que está sofrendo abalos no último período, e por isso a gente se focou nisso. Mas nós temos que levar as condições urbanísticas e qualidades que existem no centro expandido, aí não estamos falando mais do centro histórico, para as regiões periféricas. Não é possível que tenha distrito de São Paulo que não tenha uma sala de cinema, que não tenha um centro cultural, que não tenha uma área de lazer. Não é possível que tenha distrito de São Paulo que, pelo vazio assistencial no atendimento à saúde, as pessoas esperem mais de um ano para uma consulta. Uma mulher num ginecologista, uma pessoa num cardiologista. Eu sou filho de médicos. Meus pais, médicos do SUS, há 40 anos, e ensinaram uma coisa para mim, que um exame, uma consulta na hora certa salva uma vida. Às vezes um atraso que você teve, ainda mais pega o câncer, oncologia, um tema gravíssimo. Um atraso é fatal. Então, nós estamos com um conjunto de projetos, Patá, que eu não vou poder detalhar aqui pelo nosso tempo, mas eu quero citar apenas um, porque uma das áreas que tem sido mais... que tem maior expressão da desigualdade na cidade de São Paulo é a área da saúde. Não à toa, junto com a segurança, é o principal problema no reconhecimento das pessoas. Sabe como essa desigualdade se expressa? Olha que loucura, gente. São Paulo tem mais médicos por habitante do que a OMS recomenda como ideal. É isso. Agora, vai Cidade Tiradentes, Itaim Paulista, Guaianazes, vai em Parelheiros, Boimirim, Cidade Ademar, tem menos da metade de médicos por habitante do que a OMS recomenda. Há uma concentração. Então, a nossa proposta é trabalhar com mais médicos e especialidades e o poupa-tempo da saúde. São 2 projetos que eu estou jogando muito peso para poder descentralizar centro diagnóstico e consulta de especialista. Nós vamos fazer 16 unidades na cidade de São Paulo, mapeadas através dos vazios assistenciais. Eu trouxe para a minha equipe o Gonçalo Vecina, que foi um dos fundadores do SUS, foi secretário de Saúde de São Paulo, craque, primeiro presidente da Anvisa. Trouxe para a minha equipe um conjunto de médicos sanitaristas, especialistas, que trabalharam na gestão pública, para a gente mapear e, a partir disso, combater a desigualdade no atendimento à saúde. E, lógico, temos esse mesmo projeto, Educação Integral, para combater essa desigualdade entre público e privado na educação, na escola, melhorar a qualidade do ensino público municipal, que é o infantil e o fundamental, que é o que cabe à prefeitura. O tema da urbanização de favelas e regularização fundiária, que também é chave, mas nosso tempo não... Gostaria muito, Patá, de ficar falando 2 horas aqui sobre isso, que assunto para falar tem, mas te agradeço a questão e isso vai ser um foco. É isso que eu quero sintetizar. Será um foco do nosso governo em São Paulo a redução das desigualdades
aproximando do ponto de vista de qualidade de vida, periferia do centro expandido. Muito obrigado, candidato. Mais de 100 pessoas assistindo pelo Zoom e mais de 700 pessoas visualizando pelo YouTube. Essa é a nossa plateia virtual. Convido agora, membro do Conselho Superior desta casa, o nosso Newton Molina. Bom dia a todos. Posso chamá-lo de Guilherme? Claro, Molina. A minha idade autoriza. Primeiro, parabéns pela apresentação. Estou de acordo com tudo que você falou. Mas me permite dizer que, na entrevista que nós estamos fazendo com os outros candidatos, as plataformas são mais ou menos semelhantes, porque as necessidades são semelhantes. Mas eu respeito absolutamente a sua plataforma, porque no capítulo do social eu estou 100% de acordo com tudo que você falou. Mas antes de fazer minha pergunta, me permita me apresentar, o que tem sentido sobre o que eu vou perguntar. Eu sou empresário, eu nasci menino pobre, não miserável, e me tornei controlador de uma empresa grande. Então, em termos de economia, eu sou um liberal. Em termos de distribuição de renda, eu não sou um liberal. Sou um previdencialista enquanto profissão, Patá sabe disso. Entendo o problema de distribuição de renda com algum nível de profundidade. Número 2. Número 1, concordo plenamente com a tua plataforma, até porque ela responde às necessidades que são óbvias. Cracolândia. Eu tive um sobrinho que eu era meio tio-avô, pai, mantenedor, que morreu na Cracolândia. E eu convivi com ele mais de 10 anos. Portanto, eu entendo a Cracolândia por dentro, né? Concordo que é um conjunto de providências, etc. Só tem tráfego onde tem consumidor. Então, não adianta... Terminei o revendedor de porcaria aqui, vai vir outro, enquanto tiver consumidor. Mas, enfim, eu não quero falar sobre isso. Como é que eu voto para prefeito? Guilherme, ex-candidato a presidente da República, ex-candidato a governador do Estado, um homem público. 1 milhão de votos para deputado não é brincadeira. Você não está brincando de político. Você não é candidato à cidade de São Paulo. Não obstante, é o quarto orçamento do país, mais ou menos de 15% a 20% do PIB brasileiro, etc, etc, etc. Você é um político que pretende fazer carreira como homem público, como já está fazendo. Então, eu, quando voto para governador da cidade de São Paulo, do quarto orçamento da nação, eu tenho que saber qual é o futuro desse homem que eu estou escolhendo. Então, minha grande pergunta é: quem é você, em termos de doutrina de gestão pública? Você ainda é o comunista à moda antiga? Marx, Engels, Lenin, que não respeita a propriedade privada. Esse é o comunista à moda antiga. Caiu junto com o Muro de Berlim. Mas tem salvados, né, de comunistas à moda antiga, que basicamente não respeitam a propriedade privada. Essa é a minha pergunta. Você é este homem? Se você me disser que não, provavelmente vai me dizer que não. Qual é a tua doutrina de gestão pública? Essa é a minha pergunta. Candidato, por favor. Difícil vai ser responder isso no tempo que a gente tem. Mas vamos lá, eu vou tentar. Você sabe, eu construí uma trajetória, Molina. Eu fui para a política, moleque, não para a política partidária, institucional. Com 15 anos de idade, eu fui fazer um trabalho social numa favela na zona norte de São Paulo, de alfabetização de jovens e adultos. Claro. Tá ligado? Criando uma companhia de seguro junto com a CUFA. Ah, que legal. Favela Seguros. Eu já subi muito morro. Não hoje, que não dá para subir mais. Eu fui vendedor, vendi de tudo na minha vida. E vendi em favela também. Então, eu conheço esses lados todos. Como falei, me perdoe que eu te interrompi. Eu conheço a Cracolândia da forma mais dramática possível. Eu tive praticamente um filho
Não era meu filho, era meu sobrinho, mas era o pai dele, que morreu na Cracolândia, que viveu 10, 15 anos. Conheço favela, porque vendia em favela. Normalmente, você entrava na favela, né? E vou fazer agora uma companhia de seguros de vida e previdência junto com a CUFA. E vou transformar de corretores de seguros os favelados, que é uma forma de poder vender na favela e dar sustentabilidade de emprego para essas pessoas. Só para dizer, porque eu disse, quem sou eu enquanto economia? Eu sou um liberal. Claro. Mas no social eu tenho uma outra pegada. Só para ficar claro isso. Desculpa. Claro, claro. Não, o que eu quero te dizer, e aí contando um pouco dessa história, fica mais claro qual é a minha visão de mundo. Eu, moleque, fui participar desse projeto de alfabetização de jovens e adultos. Para mim foi uma descoberta. 15 anos de idade. Eu acho que tinham monitores ali e tal. Ali eu decidi ser professor. Depois, decidi lutar ao lado das pessoas que precisavam de casa. Um movimento que sofre um preconceito terrível, que sofre ataques frequentemente infundados. Você sabe o que me levou para o movimento social, Molina? Tem coisas que... tem memórias que a gente não esquece na vida, né? Eu me lembro, eu criança, um dia, minha mãe foi comigo para a padaria, a gente morava em Pinheiros, numa esquina da Teodoro Sampaio. Minha mãe me levou para a padaria e tinha um morador de rua na porta da padaria. Ele levantou, assim, veio pedir alguma coisa, eu fiquei assustado, quase chorei, segurei na minha mãe. Minha mãe olhou para mim, me levou para dentro da padaria, comprou o lanche mais caro que tinha na padaria e pediu para eu dar para ele. E situações como essa, eu pude ter, pelos meus pais, uma formação muito humana e muito solidária, da gente enxergar o outro. Eu acho que isso está faltando muito na nossa sociedade hoje. Não vou nem dizer da nossa cidade. A gente foi perdendo um valor humano de empatia, de sentir uma dor que não é nossa. A gente foi criando uma casca de indiferença, que a gente vê alguém jogado na rua, na cidade mais rica que tem, e virou parte da paisagem. A gente vê uma criança virando lixo ou com um cartazinho no semáforo de papelão dizendo "tô com fome", e isso não mexe no nosso coração mais, porque ficou uma coisa tão cotidiana que virou normal. Foi esse sentimento que me levou para a política. Não foi nenhum livro, nenhuma ideologia filosófica, embora li, tive acesso a todas elas, mas foi, acima de tudo, um sentimento de humanidade que me levou para o movimento social, de ver que uma coisa não estava certa, se indignar com uma injustiça e trabalhar para mudar. O meu passado e a minha atuação no movimento social me rende uma série de ataques e caricaturas. Os meus adversários passam a campanha dizendo "o Boulos vai invadir sua casa". Eu até brinco que a única vez que eu invadi a casa de alguém foi quando me chamaram para um jantar. Eu vou omitir nomes aqui para não expor ninguém, mas um jantar de um empresário que mora lá naquela torre, sabe aquele conjunto de torres em cima do shopping Cidade Jardim, lá na Marginal? Chamaram ele, mora na cobertura. Só que ele falou, pô, bloco B. Eu não sabia, não tinha uma identificação. Eu entrei lá no segundo prédio, imaginei, pô, o primeiro é o A, o segundo é o B. Subi. E é aqueles prédios que você sai no elevador dentro da sala da pessoa, que não tem hall. Eu subi, tinha uma família jantando, eu entrei, a família olhou para mim com uma cara de desespero e falou, puto, Boulos invadiu minha casa. Foi a única vez que eu invadi, que eu desrespeitei a propriedade privada e invadi a casa de alguém. O resto é conversa. O que eu defendo é que é plenamente possível a gente ter uma sociedade que respeite todos os princípios constitucionais e seja uma sociedade mais humana.
Numa cidade como São Paulo, e acho que esse é o tema que nos interessa mais do ponto de vista pragmático, prático da tua pergunta, é impossível você governar uma cidade como São Paulo sozinho, sem dialogar com quem pensa diferente e, sobretudo, sem reconhecer o papel da iniciativa privada na nossa cidade. Nós vivemos uma cidade capitalista e na maior cidade capitalista da América Latina. Um prefeito que acha que vai resolver todos os problemas sozinhos, sem diálogo, sem construção conjunta, sem parceria, não vai. Esse não é o meu pensamento. Aliás, do ponto de vista de diálogo, tem fatos que falam mais do que argumentos. Né? Já dizia um amigo meu, 1 quilo de exemplo vale mais que 1 tonelada de argumento. Eu sou deputado há 1 ano e meio. No primeiro ano do meu mandato, eu aprovei 3 projetos de lei. Estive entre os deputados do Congresso Nacional, entre os 10 de 513 que mais aprovou lei, no primeiro ano como deputado. Eu aprovei meus projetos de lei com apoio do PSDB, do MDB, do União Brasil, do Republicanos, só os bolsonaristas que não votaram comigo. Aí também já ia querer demais. Mas a turma, como é que você faz isso? Com diálogo. Quem conhece o Congresso Nacional sabe que se você não conversar, nem nome de rua você aprova. Né? Foi dialogando, foi exercitando, foi trabalhando conjuntamente. Esse é o meu pensamento, essa é a minha prática. Obrigado, candidato. Muito bem. Meio-dia. Poderíamos debater profundamente o assunto, mas fico por aí. Entenda que eu levantei a bola para você. Perfeitamente, Molina. Não, eu entendo assim. Eu gostaria, inclusive, de aprofundar mais. É que eu estava falando e olhando para o relógio que está na minha cara ali. E eu estou com uma preocupação que é a seguinte: não é só do horário de agenda, porque candidato, está até combinando o Cordini aqui, candidato não manda. Né? Vem alguém lá e fala: você tem que sair em 10 minutos, que você tem uma agenda agora. Você vai sair. O André sabe muito bem o que eu estou falando. Agora, a questão é a seguinte: o que eu queria também era dar um tempo para a gente ouvir a turma aqui, no pouco tempo que nos resta. Eu vou fazer uma sugestão que é a seguinte: nós temos o nosso vice-presidente Marcos Nascimento, temos o André Matarazzo e temos o Lauro da Lobras. Eu queria que cada um fizesse a sua participação e o candidato, no final, responde aos 3. E aí, infelizmente, as outras perguntas e o pessoal que está nos assistindo, que também perguntou, eu vou enviar para a sua assessoria, tá bom? Então, Marcos Nascimento, por gentileza, olá. Depois André Matarazzo e o Lauro da Lobras. Bem, bom dia, deputado. O senhor já começou bem quando a gente nos encontrou aqui antes, que somos amigos próximos da mesma pessoa, isso já criou um ambiente muito bom. Eu acompanhei aqui, né, os pontos que o senhor colocou, eu ia tratar mais da questão da agência de crédito e do fundo garantidor, que eu acho que isso é um ponto fundamental e muito importante. A questão social já foi debatida, já foi colocada, mas essa é uma questão empresarial que eu acho muito importante. Só que, em função do tempo, eu fico preocupado porque não dá nem para a gente... Várias pessoas estão assistindo a gente, já recebi recados aqui, inclusive dizem que estão esperando o senhor no Charanga do França, próxima vez. Todo ano. Então, já me mandaram um recado aqui, mas era alguma coisa sobre o fundo garantidor, sabe? Eu acho que esse é um ponto importante e em função do tempo, já passo a palavra. André Matarazzo, por favor. André. Guilherme, boa tarde a todos. Muito obrigado pelas palavras. Também não vou fazer pergunta, vou fazer alguns comentários. Eu conheço o Guilherme há bastante tempo, e em especial do escritório do Antônio Cláudio Maris de Oliveira, que para mim é uma referência e que sempre avalizou o Guilherme como pessoa séria e pessoa de bem. Mas fora isso, você falou aqui algumas coisas. Primeiro veio o Donato, que para mim foi um dos melhores vereadores que São Paulo teve, falou de urbanização de favelas, falou de regularização fundiária, que você vai ter que enfrentar o lobby dos ônibus para fazer, e das máfias dos fiscais, obviamente, mas tem que fazer, né? Falamos aqui, ouvi alguém comentou sobre o Patá, todo mundo fala muito do centro, sempre é essencial, mas tem medidas muito objetivas para tomar, mas cuidar da periferia de São Paulo, que realmente só quem conhece sabe a tragédia que as pessoas estão vivendo sem precisar.
né? Falou do Patá, que está perto de você, o Ramalho, e esqueceu, te lembraria de falar do Alfredinho. O vereador Alfredinho, quando foi comigo, me ensinou muito, e principalmente me mostrou, ele mesmo dizia, me chamava de Conde, ele falava, ô Conde, você acha que o meu eleitor de Vargem Grande Paulista está preocupado com a questão ideológica ou está preocupado com a vaga na escola ou no hospital? Eu acho que esse é o ponto essencial que a gente tem que pensar. E gostem ou não, a gestão Serra e Kassab mostrou que a cidade pode funcionar. Numa época que nós não tínhamos dinheiro, São Paulo estava um relógio e trabalhando bem com a Câmara Municipal, com os vereadores de todos os partidos. Isso não é problema nenhum quando se tem vontade de fazer. O que é fundamental, você falou 2 pontos e são fulcrais na cidade de São Paulo. Tem que refazer as subprefeituras, despolitizando elas da política partidária. Não é não ouvindo o vereador. Porque eu, quando indicava gente no Grajaú, eu perguntava para o Arcelino Tato, me indica um engenheiro bom. Desde que o cara é bom, moralmente inatacável, ele vai fazer o trabalho dele, não vai fazer outras coisas. Isso não é um problema. Os conselhos é outra coisa que estão inoperantes, porque todos os partidos tentam cooptar eles ideologicamente e partidariamente, o que impede que eles funcionem bem. A questão da política partidária misturada na administração pública de uma cidade é trágico, leva São Paulo a estar reduzida ao que está, com 30 bilhões de reais no caixa, 50 mil pessoas largadas à própria sorte no meio da rua, e a periferia, que a gente não consegue... Se alguém chegar sem saber que está em São Paulo, pode achar que está chegando em Manaus, ou na periferia de Salvador, ou qualquer coisa assim. Porque nunca eu vi... E não é esta gestão, é uma sequência de gestões e de pouco interesse na população, e só interesse na próxima eleição. Isso é dramático. Então, o resto a gente conversa depois da eleição, você ganhando ou perdendo, com o maior prazer, mas eu posso assegurar o seguinte, São Paulo não precisa ser o que ela é nos últimos 15 anos. Eu tenho certeza absoluta disso, porque ela já foi diferente nesse período que eu falo, quando o Kassab foi prefeito de São Paulo, você o conhece muito bem, você sabe do que eu estou falando, e eu acho que a gente pode voltar a ter uma cidade, desde que ela tenha gestão, com vereadores da qualidade do Donato, do Alfredinho e de outros, do Nomura e outros que nós temos, pode-se voltar a ser a cidade que a gente gostaria. Muito obrigado. Obrigado, André. Lauro, da Alobras. E aí finalizamos esta etapa para que o candidato possa fazer a sua resposta e o presidente Ordini encerrar. Boulos, queria agradecer toda essa casa, dizer que o Guilherme Boulos esteve lá na Associação de Lojistas do Brás, foi uma bela visita, tratando de temas importantes, e caiu alguns tabus, viu, Boulos? Eu acho que foi uma coisa bacana, uma visita muito produtiva, mas também não posso demorar, ser bem rápido nessa pergunta e também dar essa oportunidade para você, sendo que aqui é uma casa que defende a livre iniciativa, defende o comerciante, defende o comércio da cidade de São Paulo, e a gente tem um problema crônico há 34 anos, que nas suas primeiras palavras você falou janela de oportunidade perdida, e eu venho aqui falar de uma janela de oportunidade perdida pela atual gestão, que a gente tem desde a concessão do prefeito Haddad, o circuito das compras, onde que a Associação Comercial de São Paulo, inclusive, teve um espaço lá, hoje com uma vacância de mais de 70%, e a gente trata a questão do ambulante na cidade de São Paulo só com rapa, sendo que já recebemos nessa casa aqui o Marcelo Strama, que é lá da Secretaria do Empreendedorismo, Ministério do Empreendedorismo, tem um programa muito legal que eu acredito, Crédito 360, ou seja, dentro do plano federal já tem soluções que atenderiam essa população que hoje está na informalidade. Dentro do plano municipal, a gente tem um espaço para fomentar a atividade. A maioria dos ambulantes que fabricam ali na madrugada e toda semana a gente tem ali pessoas que extorquem, gato de luz, loteamento de espaço público. E quando a gente fala da questão do Guilherme Boulos, muitas pessoas falam, mas se o Boulos ganhar, o camelô vai colocar dentro da sua porta. Mas e como que está hoje? E como que está hoje loteamento do espaço público? Como está hoje gato de luz? Como que está hoje banheiro? Abrir a loja, eu abro a loja às 6 da manhã e minha porta está urinada, porque a pessoa que está trabalhando, exercendo a atividade ali, não tem nenhum suporte, sendo que a gente tem o espaço físico, tem o programa de crédito federal, por que a gente não une isso?
Queria te dar essa oportunidade também, Boulos, e agradecer a todos. Candidato, sintetizando as 3 perguntas, por favor. Vamos lá. Primeiro, agradecer ao Marcos, ao André e ao Lauro pelas questões. Sobre o Fundo Garantidor, Marcos, nós estamos construindo, nós temos uma equipe muito legal de orçamentária, financeira, que está trabalhando cada uma das nossas propostas. Nós estamos construindo o arcabouço desse fundo. E o que eu posso me comprometer contigo é que, ganhando essas eleições, antes de mandar qualquer PL para a Câmara sobre esse tema, antes de assinar qualquer decreto sobre esse tema, nós vamos sentar aqui e ouvir a Associação Comercial de São Paulo, porque precisa ouvir as duas pontas. Precisa ter esse posicionamento de quem vai receber o crédito. A proposta é para beneficiar, então pode ter certeza que não vai haver nada assodado. Essa é uma proposta que eu acho que ela pode ser muito boa. Eu acho que ela pode apresentar uma solução real para os pequenos e médios, e por isso ela precisa ser muito bem construída de maneira participativa. A questão do André, o André trouxe vários temas, não uma pergunta propriamente, como ele disse, mas eu queria destacar um dos temas que o André trouxe. Não sei antes agradecer a consideração por ter vindo aqui, por ser um interlocutor sobre a cidade de São Paulo, alguém que conhece demais a cidade. O André trouxe um tema que é grave, que eu, ao longo da fala aqui, não toquei, mas que eu acho que todos nós, de um jeito ou de outro, sabemos, que é a entrada de máfias e do crime organizado nos contratos públicos e na gestão pública da cidade de São Paulo. Isso me preocupa de sobremaneira, vou dizer a vocês. Isso está no centro e está na periferia. Isso está em milícia na Cracolândia, como a Polícia Civil atuou com a Prefeitura fazendo vista grossa. Isso está em crime organizado fazendo loteamento clandestino na periferia e vendendo lote para pessoa necessitada. Isso está nas empresas de ônibus, como o Ministério Público teve intervenção em empresas de ônibus por ligação com crime organizado, e o prefeito foi numa dessas empresas no dia seguinte e gravou um vídeo abonando. O dono da empresa tinha sido preso com fuzil, dinheiro do tráfico um dia antes. É muito grave. E, de algum modo, a questão que o Lauro traz toca com essa. Eu fui conversar com os ambulantes do Largo 13, lá em Santo Amaro. Ouvi-los. A maior reclamação deles não foi sobre a relação com os comerciantes, muito pelo contrário. A maior reclamação deles foi simplesmente a seguinte: aqui, quem paga para o fiscal da subprefeitura fica, quem não paga é rapa. Porra! Está extorquindo o trabalhador ambulante. Olha o nível que a gente chegou na cidade de São Paulo. Extorquindo comerciantes. Eu estava outro dia no aniversário de um amigo, numa padaria, bar, ali na Alfonso Bovero, esquina com a Pompeia. Vou então colocar de maneira clara. Chegou 11 horas da noite. A gente estava no lado de fora, tomando uma cerveja com amigos e tal. 11 horas da noite, retirou as mesas do lado de fora e botou quem estava para dentro. O bar da frente não retirou a mesa. Deu 11h30. Aí eu fui falar com o gerente lá do bar. Eu falei, mas por que o da frente não tirou? Porque o dono daqui é um cara correto, um cara que segue regra e não pagou a propina para a subprefeitura, de lá pagou. É isso que a gente quer em São Paulo? Então, assim, um compromisso é a mesma coisa. Eu coloquei junto com a questão do Lauro, porque ele próprio mencionou o que está acontecendo no Brás, no shopping da Feirinha da Madrugada, o circuito de compras. Então, assim, nós precisamos, antes de tudo, fazer uma moralização nessas relações públicas, um pente fino nos contratos públicos, na gestão. Eu não quero aqui generalizar. A maior parte dos servidores da Prefeitura de São Paulo é gente honesta, trabalhadora. Muitos estão ajudando no meu programa de governo, gente de carreira. Mas quando o que vem de cima é leniência e permissividade, embaixo impera a leniência e permissividade. Todo mundo aqui é empresário, sabe do que eu estou falando. A importância que tem você ter uma gestão que coloque regra ética, conduta, regra política. E termino com a questão
que o Lauro trouxe sobre os ambulantes. Qual é a nossa proposta? E, lógico, vão jogar com isso, como jogaram na eleição passada. O Boulos vai, as calçadas, ou seja, não vai fazer nada. Calçada é para pedestre. Agora, nós temos que garantir que hoje o comerciante informal, o ambulante, seja tratado numa perspectiva de regularização, porque do jeito que está hoje não é bom para ninguém. Não é bom para o comerciante, do jeito que está, porque é o que está acontecendo. O que estão dizendo que eu vou fazer já é o que existe hoje. Certo? Não é bom para o ambulante, que não consegue trabalhar. Não é bom para o pedestre, porque como não é regularizado, ninguém consegue andar na calçada. Está ruim para todo mundo do jeito que está hoje. Enquanto você tem um shopping de compras cheio de box vazio, que é a situação lá do caso do shopping da Feirinha. Gente, é ter um pouco de seriedade, honestidade, vontade política, juntar todo mundo numa mesa, fazer uma comissão permanente com a associação comercial, com representação dos trabalhadores ambulantes, com a Alobras, quando se tratar do Brás, com a Univinco, quando se tratar da 25, com a associação da Santa Ifigênia, e assim em todas as regiões. Vamos encontrar soluções. É possível, né? Se não fizer de maneira atabalhoada, violenta e, acima de tudo, corrupta. É como está acontecendo hoje na cidade de São Paulo. Eu termino, mais uma vez, não por vontade, viu? Gostaria de ficar o dia todo aqui conversando, porque esse assunto verdadeiramente me empolga, mas termino agradecendo a receptividade, parabenizando a Associação Comercial por, mais uma vez, cumprir esse papel cívico na cidade de São Paulo, de dar oportunidade aos candidatos, de apresentar as posições, de fazer um diálogo democrático. Gente, é isso que a gente precisa. Eleição para uma cidade tão importante como a nossa, a gente não precisa de gritaria e meme. A gente precisa de mais mesas como essa daqui, discutindo a sério e, francamente, a nossa cidade. Saibam que eu estarei à disposição hoje como candidato e, a partir de 1º de janeiro, espero como prefeito. Obrigado. Muito obrigado. O presidente Ordini entrega para o candidato Boulos material da nossa casa e as fotos da mesa, por favor. E a medalha que o candidato recebe pela participação dele nesse debate. Muito obrigado a todos. Tenham todos um excelente dia. Muito obrigado.